O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta Conferência de Pastores em Helsinki, Finlândia, 16 de junho de 2017. A mensagem de hoje, a vinda do Messias, apresentando as vestes da Igreja, parte 2. Não se preocupem com o modernismo deste país. Foque em Jesus. Porque agora mesmo a igreja em toda a terra, na verdade, está focada nas coisas daqui de baixo, na vida aqui embaixo. É por isso que ele me enviou para chacoalhar a igreja, para despertar a igreja e dizer: olha, o teu Salvador está vindo, esteja pronto agora. Zacarias capítulo 3. Então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua direita para acusá-lo. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este homem um tição tirado do fogo? Versículo 3. Josué estava vestido de vestes sujas, enquanto estava diante do anjo do Senhor. Então respondeu o anjo àqueles que estavam diante dele: tirai-lhe estas vestes sujas. E ele disse a Josué: veja, eu fiz com que passasse de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Então ele disse: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram um turbante limpo sobre a sua cabeça, e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor estava em pé. Então o anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. O que é que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está dizendo é muito importante. Ele me enviou para alertar a igreja na Finlândia e em toda a Europa que você pode ser nascido de novo, receber as vestes da salvação. Mas se você não guardá-las, não preservá-las, protegê-las, você vai perdê-las. Josué aqui representa Israel. Que Israel tinha um chamado sacerdotal. Israel foi chamado para adorar a Jeová e ensinar a todas as outras nações como adorar Jeová. Então, quando Israel adorava da forma correta, então a glória de Deus vinha. Esta mesma nuvem, exatamente esta. E quando a nuvem vinha, ele abençoava Israel. E então, ele também defendia Israel. Então ele está dizendo que se você não for cuidadoso, você perde as vestes. Mas eu usei o exemplo do tumor e daquela minha filha que foi curada sem cirurgia
para trazer para vocês um outro ponto muito importante, que o Senhor me enviou para anunciar para vocês. Ele disse que quando você usa as vestes, essas vestes restauram a igreja completamente. Que quando ele restaura, você nem vê a marca do corte para fazer a cirurgia. Isso significa que o Senhor está dizendo que as vestes que ele traz para a igreja colocam na igreja, conferem à igreja um caráter muito, muito importante da noiva de Cristo. E este caráter é chamado irrepreensibilidade, inculpabilidade, sem culpa. Significando que quando a igreja usa estas vestes, ninguém pode se levantar e acusá-la. Então, eu quero falar sobre aspecto muito importante da imagem da noiva de Cristo que você tem que usar neste país. A Bíblia diz que a perfeita noiva de Cristo que vai entrar no céu, ela é irrepreensível, significando ela vive uma vida irrepreensível, significando ela tem o caráter, a identidade da irrepreensibilidade. Agora, na Bíblia, se vocês querem entender a gravidade de proteger as vestes da salvação hoje na igreja, na Bíblia, há 3 pessoas que eu quero falar, que tiveram um caráter irrepreensível. E se você ver a forma como o Senhor os exalta e os celebra, então você vai entender a importância disso que eu estou dizendo para esta nação. Quando eu digo, preserve as vestes, proteja as vestes. Se o teu patrão te diz, você tem que fazer isto, senão eu te mando embora. Então você vai dizer para o teu patrão, eu não preciso ser um gênio. Eu simplesmente sei que entre este emprego e Jesus, isto é simples. Eu simplesmente escolho Jesus. É isto que eu estou trazendo para vocês. Porque o que eu estou prestes a compartilhar, você vai ter certeza que ninguém, nem mesmo o teu patrão, pode tocar nas tuas vestes. Na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, o Senhor encontrou um amigo. Ele encontrou seu amigo. Por quê? Por causa deste caráter chamado irrepreensibilidade. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Que mensagem poderosa para pregar. E ele diz, Gênesis 6, 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito entre as pessoas da sua geração. Alguém ouviu o que eu disse? Noé era um homem justo, ele andava em justiça. E quando o Senhor olhou para ele, ele descobriu que Noé tinha o caráter irrepreensível. E por causa disso, Jeová o celebrou.
irrepreensível, perfeito. E por causa desta irrepreensibilidade, Noé andava em irrepreensibilidade diante de Deus. E por causa disso, Deus agora podia destruir toda a terra com tudo que nela havia, todos. A terra inteira. E a Bíblia diz que a terra estava cheia de gente como hoje. E o Senhor destruiu todos eles quando ele descobriu Noé. Irrepreensível. Povo amado. Noé se tornou um dos maiores generais de Deus. Tornou-se um dos maiores caráteres da Bíblia. Por quê? Por causa da irrepreensibilidade. As vestes que eu estou dizendo para a igreja da Finlândia preservar, estas vestes, ela confere, ela dá à igreja, ela põe na igreja o caráter da irrepreensibilidade. E então ele diz: a perfeita noiva de Cristo é madura, justa, sem mancha, sem ruga e irrepreensível. É isto que está escrito lá. A igreja na Finlândia sabe disto? Há um problema nesta igreja. Que ninguém minta para você dizendo que você pode viver do jeito que você quiser e mesmo assim entrar no céu. Por favor, que ninguém minta para você. Nós temos que preencher e estar dentro do padrão da medida de Deus. E ele diz: linho finíssimo, resplandecente e limpo, foi dado à igreja para vestir, significando que este padrão de justiça não pertence a mim, não pertence aos pastores da Finlândia, não pertence à igreja do Quênia. Este padrão pertence a Jeová. Foi ele que estabeleceu e ele deu para a igreja, significando se a mensagem da justiça no Quênia fez com que as mulheres se vestissem com santidade, vestidos longos e se cobrindo com honra, se a mensagem da justiça fez com que os jovens universitários do Quênia se dispusessem a fazer evangelismo e a cumprir todos os deveres do evangelho, saarnaamaan ja evankelioimaan joka viikko ja olemaan tulessa siellä. E fez com que eles removessem dos seus celulares todos os telefones de outras namoradas. E agora escolher só Jesus. Este padrão não é só para o Quênia, porque ele diz: linho finíssimo, resplandecente e puro. É o padrão de Deus que foi dado para a igreja. Então você não pode dizer: não, isso é para o Quênia. Isso é para todo o corpo de Cristo. Seja santo, porque eu sou santo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E este padrão de santidade é o padrão de Deus. Você não pode dizer: na Finlândia nós somos muito modernos, então o nosso padrão de santidade é diferente. Ele está dizendo que Noé foi contado como um general de Deus porque ele era irrepreensível diante de Jeová.
you can see Você pode ver in Genesis 7 verse 1. em Gênesis 7, versículo 1. The Lord then said to Noah, Ja Herra sanoi O Senhor então disse a Noé: into the ark, mene sinä ja koko perhe entre na arca, and your whole family, você e toda a sua família, found you righteous in this generation. porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Verse 16. ja jäi E no versículo 16, ele The diz: animals going in were male and female of every living thing, ja ne jotka menivät os sisään animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo. and he says, as God had commanded Noah, niin kuin Jumala E ele diz: conforme Deus ordenara a Noé, shut him inside. ja Herra sulki então o Senhor fechou Noé dentro da arca. Em outras palavras, Noé, Noé, Noah, Noa Noé, I have seen eu tenho visto have suffered mitä sinä olet o que você tem sofrido of these people. näiden nas mãos deste povo. I have seen olen nähnyt Eu tenho visto when you build the ark for 120 years, your whole life, että kun sä enquanto você construiu a arca por 120 anos, toda a tua vida, todos os dias, day and night sometimes, joskus jopa yöllä dia e noite algumas vezes. and the ark was not near the ocean like this, no. E a arca não estava perto do oceano assim, não. It was interior, Era no interior, oli kuivalla maalla. in the dry land where there is no ocean. na terra seca onde não havia oceano. And everybody mocked Noah. E todos zombavam de Noé, Everybody laughed at him. todos riam dele, Everybody rebuked him. todos o repreendiam Blackmailed e o chantageavam. him, ridiculed Eles o ridicularizavam, eles o maltratavam. The Lord is saying, E o Senhor está dizendo: Noah, Noah, Noé, Noé, Noah, Noah, Noé, Noé, I have seen everything you've gone through. eu tenho visto tudo pelo que você tem passado, Every day. todos os dias. Noah, what are you doing? Noé, o que você está fazendo? Oh, Peter, how are you? Oh, Pedro, como está? Tudo bem? Yes, I'm building the ark of God. Eu estou construindo a arca de It's Deus. about to end soon. O mundo vai acabar brevemente. Ja ihmiset sanoivat, Ah, e Pedro dizia: kaheli. The Lord saw the blackmail, o Senhor viu a chantagem, the ridicule and the mockery. a ridicularização e a zombaria. In Finland here, my daughters, my son. Mesmo agora aqui na Finlândia, meus filhos e filhas, Choose holiness here today. quando você escolhe a santidade aqui hoje, Nation will mock you. esta nação vai zombar de vocês, eles vão rir de Why have you vocês. chosen that? Por que você escolheu isso? Let us go for disco on Friday. Vamos na discoteca na sexta-feira e você recusa. You say no. Você diz não, I am going for Bible study. não, eu vou no estudo bíblico. Let us go for lunch together and talk about men. Vamos almoçar juntos e falar de homens. No, I am not going to McDonald's with you. Não, eu não vou no McDonald's com vocês. I'm not going to Burger King with you. Eu não vou ao Burger King com I'm vocês. not going to KFC with you. Eu não vou ao KFC com vocês. KFC. Eli mene sinun kanssa. Eu não vou. Sun kanssa. Because I am born again. Porque eu sou nascido de novo. On Tuesday I normally fast. E normalmente às quintas-feiras eu jejuo. E eles dizem: qual o problema dele? The Lord said to Noah, O Senhor disse para Noé: now come and enter into agora the rest venha of God. Tule nyt e entre no descanso de Deus. Enter into the rest. Entre no descanso de Deus. Come and rest now. Vem e descanse agora. The garment becomes the consolation. As vestes se tornam a consolação, a compensação, a recompensa de Deus para a igreja. Recompensa korvaus sinulle. Is the garment, beloved people. são as vestes, povo amado, porque agora Noah entered into the earth. Noé entrou na arca. The same thing we are doing now. A mesma coisa nós estamos fazendo agora. Is it that? Esta é a minha terceira vez na Finlândia. Wow.
Finlandiassa. Uau! É a minha quarta vez na Finlândia. Every time this old man comes from Africa, E toda vez que este homem idoso vem da África, ele chega aqui e ele diz: arrependa-se, volte à santidade. Eu vi o Messias vindo. Finlândia, arrependa-se. Toda vez que eu venho, eu dou esta mensagem. but one day, Mas um dia, one day, um dia, it will happen. vai acontecer. It will happen. Vai acontecer. And then you remember this old man Então, você vai se lembrar deste homem velho que costumava vir da África. It will happen. Vai acontecer. Eräänä päivänä. Beloved people, Povo amado, Noah was blameless. Noé era irrepreensível. E por causa da irrepreensibilidade, Able to destroy the whole earth and keep Noah. Deus pôde destruir a terra inteira e preservar Noé. That another general with blamelessness. Podemos olhar um outro general que é irrepreensível. The book of Genesis chapter 17 verse 1. Right? O livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, certo? Halleluja. The authority and the power of the God. Aleluia! A autoridade e o poder das Don't vestes. forget what I'm sharing here. Não esqueça o que eu estou compartilhando aqui. Talking about the authority and the power of righteousness. Eu estou falando sobre a autoridade e o poder da justiça na igreja deste tempo presente. Autoriteetista nykypäivän seurakunnassa. I have come to a modern country. Eu vim a um país moderno Talk about the old ancient cross. Old. para falar sobre a velha e antiga cruz. Rististä. Hallelujah. Aleluia! Genesis 17:1. Gênesis 17, 1. When Abraham was 99, Quando Abraão tinha 99 anos, old, Vanha. the Lord appeared to him and said, o Senhor apareceu para ele e I disse: am God Almighty. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Walk before me, Ande na minha presença be blameless. e ser perfeito. If you do so, E- I will confirm my Ele disse: se você fizer isto, eu vou confirmar a minha aliança com você. And when Abraham walked blameless, E quando Abraão andou em integridade, now you can see what the Lord did with Abraham. agora você pode ver o que Deus fez com Abraão. He even used him now to bring forth the Messiah. Ele até o usou para trazer o Messias. Because of blamelessness, Por causa da irrepreensibilidade, este caráter, that the garment of righteousness, que as vestes da justiça, the garment of salvation, as vestes da salvação, das quais eu estou falando, brings to the church. o que é que ela traz para a igreja? Qual é o caráter que ela traz para a igreja moderna da Finlândia? All over Europe. Se luonto As nações modernas da Europa? O caráter da The irrepreensibilidade, garment celebrated in Revelation 19, que as vestes que são celebradas em Apocalipse 19, character it bestows on the church. o caráter que ela confere, que ela põe na igreja. Abraham was found to be blameless. Quando Abraão foi achado íntegro, He confirmed the covenant with Abraham. então Deus confirmou a sua aliança com Abraão. Ele o fez o pai da fé. Made Isaac come, the promised son. Come E ele fez Isaac, o filho da promessa, vir. from there came Jacob. E de lá veio Jacó. Sent the Messiah also. E dali também o Messias. Aleluia. The power of the garment of righteousness. O in the poder das vestes da justiça na igreja deste tempo that presente. when you will see this Na igreja power, moderna. you will like it, you will keep it and protect it. E quando você vê este poder, você vai gostar disso, você vai apreciar, você vai guardar, você vai preservar. Like it, Para que você goste, proteja, preserve e defenda estas vestes. Por quê? I began by saying Eu comecei dizendo that the garment can be lost, que as vestes podem ser perdidas, but now you can see. mas agora vocês podem ver So defend it. a importância de defender, de proteger. Let anybody take away your. Não deixe ninguém roubar as tuas vestes. Don't let anything on this earth to cause you to lose the garment of your salvation. Não deixe que nada desta terra te faça perder as vestes da tua I want to salvação. go to another general that walked blameless called Job.
Eu quero ir a outro general que andou em irrepreensão, chamado Jó. E você vê como que o Senhor o celebra por causa da irrepreensibilidade. Mas neste momento a igreja está cheia de repreensão. Nesse momento, qualquer pessoa pode olhar para a igreja e dizer, olha, eles têm homossexualismo. Olha, as mulheres estão abortando na igreja. Até mesmo as outras religiões agora. Quando eles olham para a igreja, eles dizem, eu não quero que a minha esposa e as minhas filhas se vistam assim. As outras religiões que não têm o Espírito Santo, aquele povo que os aleijados deles não andaram, aqueles que as mãos deles com cartilagem rompida são curados. Esse povo que não tem nada pode se levantar e apontar para a igreja. É por isso que o Senhor me enviou. Para lutar e defender a autoridade da cruz e a autoridade do sangue. E para dizer para esta igreja moderna que a cruz de Jesus ainda tem poder. Ainda é o coração do Evangelho. E que o sangue de Jesus ainda é o poder do Evangelho. Aleluia. É por isso que eu vim. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele está dizendo que quando o Senhor encontrou Jó, Jó capítulo 1, versículo 1, quando ele encontrou Jó, o homem irrepreensível, então, novamente o Senhor o celebrou. Jó, capítulo 1, versículo 1 a 8. Ele diz, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Este homem era íntegro e justo, e ele temia Deus e evitava o mal. Aleluia. Quando o Senhor descobriu que Jó era íntegro, olha como que o Senhor celebra Jó. No versículo 8, ele diz, o Senhor disse para Satanás, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível e íntegro. Homem que teme a Deus e evita o mal. Quando Deus encontrou Jó, e ele descobriu que Jó era íntegro, ele celebra Jó. E ele diz que em toda a terra, em toda aquela geração, não havia ninguém como Jó. E ele diz, Satanás, pode prová-lo. Você não vai conseguir. Did you understand what Jesus intended to do with the church? Você entendeu o que Jesus queria fazer com a igreja? Vocês agora entendem o que Jesus quer fazer com a igreja? Quando ele morreu na cruz e ressuscitou e deu para a igreja as vestes da justiça. Vocês agora entendem? Ele queria ter certeza que mesmo que toda esta terra se tornasse pecaminosa e violenta, mas a igreja se levantaria. Aleluia. Vocês entendem o tesouro das vestes da justiça em toda esta terra da Finlândia? Os pastores têm que mudar suas pregações hoje. As suas pregações agora têm que mudar.
para que agora vocês possam preparar a nação da Finlândia, prepará-la para o Senhor, preparar um povo para o Senhor. No Quênia, eles estão preparando em uma base diária. Eles estão preparando hora após hora. E preparando minuto após minuto. Estão se preparando segundo após segundo. E eles estão se preparando de 1º de janeiro até 1º de janeiro. E eles estão preparando deliberadamente, voluntariamente. Aleluia. Então, quando o Senhor encontra Noé, irrepreensível, ele é um tesouro. Abraão, irrepreensível, é um tesouro. Então, ele agora encontra Jó, irrepreensível, é um tesouro. Então, eu disse que estas vestes da salvação que Jesus deu para a igreja, ela foi dada para dar à igreja o caráter da irrepreensibilidade. Porque a igreja que entra no céu, que eu vi, ela é irrepreensível, sem mancha. Na verdade, se você me vê descrevendo a minha conversa com João Batista diante do trono, quando o Senhor me levou para Israel, e então Ele me mostrou o que estava prestes a acontecer em Jerusalém, e eu comecei a profetizar, Benjamin Netanyahu 2, Benjamin Netanyahu 2, até que aconteceu. E então, quando eu voltei para o trono, eu descobri que João ainda estava aqui. E a glória cobria o trono. E então, quando eu voltei diante do trono, eu descobri que João ainda estava aqui. E é por isso que quando na segunda parte desta visitação, você me ouve dizendo que aconteceu uma transfiguração diante do trono de Deus. Mas antes dessa transfiguração, a lua se tornou em sangue. E então a transfiguração. Então acontece a transfiguração. E João é transfigurado diante dos meus olhos. E eu descrevi nos meus escritos. As suas vestes se tornaram tão gloriosas, gloriosamente brancas, de tal forma que se você tocasse com a pontinha da caneta, você poderia ver a marca. Então, quando eu olhei para mim mesmo, eu também havia sido transfigurado. Esta parte eu não havia entendido até recentemente, quando a minha transfiguração aconteceu. Mas ouça, povo amado, os 3 generais de Deus. O caráter é irrepreensível. E nós também podemos ter acesso a este lindo caráter. Mas agora, quando você se move para o templo de Moisés, você descobre que o caráter de irrepreensibilidade, na verdade, era um termo que era usado para descrever o cordeiro sacrificial que representava o Senhor no templo. O cordeiro do sacrifício tinha que ser sem defeito. Tinha que ser sem erro. Sem erro. Em outras palavras, tinha que ser irrepreensível, sem mancha. Então, quando você vai para o templo de Moisés agora,
Você vê que este termo, irrepreensibilidade, está atrelado, está ligado e descreve o cordeiro que era para ser oferecido diante de Deus. I am celebrating today. Eu estou celebrando hoje a autoridade da justiça na igreja moderna da Finlândia. Auktoriteettia, mikä on seurakunnassa Suomessa. Because modern nations like Finland, Porque nações modernas como a Finlândia não dão valor para a justiça. Mas eu vim para dizer que a justiça é a tua promessa, a justiça é a tua eternidade, a justiça é o teu tesouro, é a tua promessa, a tua eternidade, o teu tesouro. É a justiça. Em outras palavras, vocês são a geração da justiça. Vocês são a geração que prepara as vestes para receber o Messias. Porque ele já me enviou. Ele já falou comigo e me enviou para dizer que o Messias está vindo. Olha isso agora. Então, quando você olha para Levíticos, capítulo 1, versículo 3, também vamos ler o 3:6, mas vamos começar com Levítico 1. Se o holocausto for de gado, he is to offer a male without defect. Ele apresentará como um macho sem defeito. So, the character of blamelessness, então, o caráter da irrepreensibilidade sem defeito. the temple of God now, Quando você entra agora no templo de Deus, equal to without defect. agora isto é comparável a sem defeito. Without defect. Sem defeito. Without deformity. Sem deformidade. You can see even Exodus chapter 12. E você pode ver em Êxodo capítulo 12, versículo 5. The animals you choose must be year-old men without defect. O animal escolhido será um macho de 1 ano sem defeito. Significando, The character of blamelessness. o caráter de irrepreensibilidade Celebrating here today. que nós estamos celebrando aqui The Lord hoje, wants to restore in the church in Finland. que o Senhor quer restaurar na igreja da Finlândia, The Lord wants to bring to the church in Europe. que o Senhor quer trazer para a igreja na Europa, na Rússia, em São Petersburgo, Moscou, Eslovênia, o caráter da irrepreensibilidade The garment of righteousness brings to the modern que, church. que as vestes da justiça traz para a igreja moderna. Ele está dizendo, Temple of God. no templo de Deus, Temple of Moses. no templo de Moisés, On Mount Moriah. no Monte Moriá, Referred to as without defect. era, Defect. Viitataan meihin. Se oli se referia a sem defeito, sem mancha, sem defeito. But when you come to you, Mas quando chega até to você, the New Testament, kun tullaan quando você chega ao Novo Testamento, takes a higher meaning, a new meaning. então este caráter assume um nível mais elevado, um significado mais elevado. E ele está dizendo I'm bringing this gravity to you. hän sanoi, que a razão pela qual eu estou trazendo essa gravidade para vocês é para que vocês possam proteger as vestes da justiça que Jesus comprou e te deu gratuitamente, sem pagar nada. ilmaiseksi teille antaa ostettuaan sen teitä varten. He's saying, Jeesuksen Ele está when you dizendo come to the New Testament, hän sanoi, kun que quando você chega no Novo Testamento, character of blamelessness, então este caráter de irrepreensibilidade, sem defeito, blamelessness, sem defeito, now becomes the middle name of Jesus. siitä tulee no Novo Testamento se torna o nome do meio de Another name Jesus. of Jesus. Outro nome de Jesus. Because when you read John chapter 1 verse 29, he says, kun luette Porque quando você lê João 1, versículo 29, ele diz: Eis the Lamb of God Jumalan o karitsa, Cordeiro de Deus away the sin of this world. que tira o pecado do mundo. Meaning, se tarkoittaa, Significando in the New Testament, että uudessa que no Novo Testamento, Christ Jesus, the
the Lord. Kristus Jeesus Herra. Cristo Jesus, o He Senhor. now is Hän on Ele agora é perfect Lamb of God, nyt o perfeito Cordeiro de Deus, defect, sem defeito, died for the church. joka que kuoli. morreu pela igreja. Wow. Uau! It becomes the name Isso of se torna o nome de Jesus, irrepreensível. Ja sitten E então, it now becomes siitä agora se torna, more about moral purity, se refere mais à pureza moral, more about moral perfection, perfeição moral, moraalista täydellisyyttä. moral excellence, Moraalista, excelência moral, upright. moraalista. retidão moral, It now becomes higher. que agora é mais elevado. Jesus gave us a very good thing. Jeesus antoi Jesus nos deu algo Listen to me, muito the bom. nations of Europe that are tuned in all over the world. Ouça-me, Even todas as nações da Europa que estão me ouvindo, e Israel também. died on the cross. Quando o Senhor morreu na cruz, Really gave us a treasure. Ele realmente nos deu um Treasure tesouro. He gave the church. O tesouro que Ele deu para a igreja, Eternal treasure o tesouro is eterno, called righteousness. é chamado justiça. He says, Ele diz, only righteousness somente a cannot justiça be purchased with money. não pode ser comprada por dinheiro. Only righteousness Somente a justiça can lead us into the kingdom. pode nos conduzir para dentro do reino. So, Então, it became more about moral excellence. Então se torna mais sobre excelência moral, perfeição moral, pureza moral. Ja. And when you come to the church, Ja kun E tulet quando você chega na igreja, então você descobre apart from Jesus bearing the name blameless, que Jesus tem como nome irrepreensível, nuhteettoman nimen. the perfect Lamb of God without blame, o without, perfeito Cordeiro de Deus sem mancha, sem defeito. Eikä nuhdetta. but when Jesus resurrected, Mutta kun Mas quando Jesus then he took ressuscitou, the garment and gave us. hän otti sen então ele pegou as suas vestes e nos deu. Church of Christ also Então, is você required descobre que a igreja de Cristo também é referida, é requerido dela que ela também seja irrepreensível. nuhteettomia. Jos otat Se Jeesuksen você recebe Jesus vastaan e você anda com Ele, Ele está dizendo by adoption. que você também, por adoção, você também possui este nome irrepreensível. He says it's our name. Ele diz que é o nosso nome, Tämä on meidän nimemme. é o nosso nome. Followers of Christ also bear that name. Todos os seguidores de Cristo também possuem este nome. Povo amado, Let us preserve righteousness in the church. Vaalikaa. vamos preservar a justiça na What igreja. a beautiful message. Mikä kaunis. Que linda mensagem! When righteousness is Em lacking, um tempo quando a justiça está faltando em todo o mundo. Eu estive na igreja na Nova Zelândia, em Burion, em Chão, the ends of South Korea. desde os finais da Coreia do Sul, Mä olen matkustanut ympäriinsä ja eri seunakunnassa nähnyt ristiin rastiin South maapallon America, seurakuntaa América do Sul, ja eri paikoissa. North America, América do Norte, África. coming from Namibia. Aleluia! So he's saying, Koska hän sanoi, Então ele está dizendo character of blamelessness must be the identity of the church in Finland. että tämä que o nuhteettomuus caráter da irrepreensibilidade tem que ser a identidade da igreja na Finlândia. Finish. vielä yhden Eu asian. quero lidar com mais uma última coisa e então eu terminarei. Jeremiah 10:20. Luen. Then I will explain. Vamos ler mais uma escritura, Jeremias 10, 20. 10:20. Teille, minkä tähden? Jeremias 10, 20. 21. Ehkä myös Talvez até o 21. Jeremiah chapter 10 verse 20. Jeremia. Jeremias capítulo 10, versículo 20. Ele diz: My tent is destroyed, Minun tenttani on A minha tenda está destruída, snapped. ja kaikki minun todas as suas cordas se romperam, Sons are gone from me. minun lapseni ovat os lähteneet meus pois. filhos foram-se de mim No more, no more. e já não existem. There is no one left at all Ei ole Não há ninguém mais
joka telttani pystyttäisi que estenda a minha tenda, set up my shelter. ja nostaisi nem seinää. que levante o meu abrigo. Sitten hän sanoi Então ele jakeessa diz no versículo 21, Shepherds are senseless. sillä paimenet porque ovat os hiljaisia. pastores se embruteceram, significam, são insensatos. Tunteneet, Os pastores são insensatos, Choir of the Lord eivätkä eles não consultam o Senhor, do not prosper. sen tähden he por eivät isso não prosperam. All their flock are scattered. vaan koko E heidän todo o seu rebanho está disperso. The book of Ezekiel 34 it says, and when they were scattered, they became food for the beasts. E quando você vai ao livro de Ezequiel 34, ele diz: e quando eles foram espalhados, eles se tornaram comida das feras, das He bestas. completes it Ele completa, because he says, porque ele diz: because my sheep were not taken care of. koska minun porque lampaistani as minhas ovelhas não foram cuidadas, então elas se tornaram famintas, famintas. E quando elas se tornaram famintas, They see hill, cada uma das colinas que elas viram, he juoksivat eles correram lá, green pasture food. procurando pastos verdes, comida. mutta kun he tulivat, Mas quando eles chegarem em cada uma daquelas colinas, eles ficaram desapontados. Eles descobriram que não havia comida. Então eles viram outra colina e eles correram lá ei e sielläkään, não havia comida. They were there, mutta Mas quando eles foram lá, became food for the wild beasts. niistä tuli, não havia comida para eles, mas eles se tornaram comidos para as bestas feras. ja sitä on tapahtunut E tässä, essa é a situação deste país e de muitas nações, Hunger in the church. että heidän que nälkänsä por causa da fome na igreja, The sheep began to look for anything to eat. as ovelhas começaram a procurar qualquer coisa para comer. E então, They see evangelists come to town, kun he näkivät evankelistin, então quando eles veem um evangelista vindo à cidade, they can find food. eles correm lá para checar se eles podem encontrar alguma comida. mutta kun he olivat Mas enquanto eles estão lá, niin heidät eles devoram elas syötiin. e comem as See ovelhas. another evangelist come, another Quando eles veem um outro evangelista, Eri um profeta, outro profeta está vindo. looking for food. Eles correm procurando comida. Estão com fome. Mas enquanto eles estão lá, niin sanottu profeetta, este profeta heille sanottiin, diz para eles: Euros now, että nyt levante 1.000 euros agora. they were devoured. heidät Elas foram devoradas, abocanhadas. Ate them. As bestas feras comem elas. They say, what do you want? Eles perguntam: o que vocês querem? Child to be healed. Ah, eu quero que meu filho seja curado. Sow a seed. Ele diz: semeie uma semente, dinheiro, dinheiro. E depois disso, desapontamento. Foram devoradas. That is why the Lord sent me to Finland right now. É por isso que o Senhor me envia à Finlândia agora, agora. Because he's saying, koska hän Porque Ele está dizendo: my tent a minha tenda is destroyed. está destruída. Olha isso agora. He says, Então ele diz: all the ropes that hold the tent kaikki ne, todas as cordas que seguram a tenda have been snapped. ne on, foram Then he arrebentadas. says, sitten hän Então sanoi, ele diz: all my sons kaikki ne todos os meus filhos taken captive. They are no more. foram levados cativos. Não há ninguém mais. Taken captive. Significando, foram levados The cativos. enemy came O inimigo veio vihollinen tuli and took them captive. ja e otti, os levou para o cativeiro. E ele diz: And no one is left eikä e ketään não ole sobrou my ninguém tent, para levantar a minha tenda, sen teltan uudelleen. holy tent. a minha santa tenda. And so the reason the Lord sent me to you, Então a razão pela qual o Senhor me envia a 9, vocês 11 and 12, é Amós capítulo 9, do 11 ao 12. as we saw in the book of Jeremiah, Kuten Assim como nós vimos no livro de Jeremias, 20 to 21. luku 10, capítulo 10, de 20 a 21, que a minha tenda foi destruída, os meus filhos já não existem mais, Pitch a tent for me. eikä e ole não sobrou ninguém para levantar uma tenda para mim, nem mesmo um abrigo. Gone away. They are no että more. E os meus filhos se foram, não há ninguém mais. Amos chapter 9. Aamoksen Agora o livro de Amós, capítulo 9, 11 e 12. Then he says,
Então ele diz: In that day I will restore Sinä päivänä naquele dia eu restaurarei a tenda caída de Davi. I will repair its broken places. Eu consertarei o que tiver quebrado Its ruin. e restaurarei as suas It ruínas. says, and build it as it used to be. Eli se on nyt E ele diz: eu arreguei como costumava ser. Many versions. Há muitas There versões. is a version that says, Há uma versão que diz: build it as it was in the days of ancient. eu a reconstruirei como ela costumava ser nos dias antigos. The Lord was talking like this to Israel. O Senhor estava falando assim para Israel. But this very conversation, Mas esta mesma conversa you find it in the book of Acts. você encontra no livro de Atos. The Lord O Senhor, used it to speak to the church. o Senhor usa esta conversa para falar com a igreja. In this conversation here, this one here, Nesta conversa aqui, esta aqui, he was saying ele estava dizendo para Israel that I have looked at my tent että minä que olen eu olhei e estou vendo a minha tenda. and I have seen E eu vi that my tent is destroyed. que a minha tenda está destruída. When I look at the ropes, Quando eu olho, they are snapped. quando eu olho para as cordas que seguram a tenda, estão arrebentadas. irrotettu. Look at this. Look at this. Olha isso, olha isso. And he says, E ele diz: even my sons are no more. até mesmo os meus filhos já não existem. I have written an extended article and I think it's on the web. Olen My kirjo- sons no more. Eu escrevi um artigo muito longo que está na internet. Os meus filhos já não são. Ask, Netissä. E eu pergunto: who are the sons of God? Where are the sons of God? quem são os filhos de Deus? E onde estão os filhos de Deus? Present age. Que vão levantar neste tempo presente. Que vão se levantar e se posicionar. Holy tabernacle to the Lord. E vão construir em si mesmos um santo tabernáculo para o Senhor. So he was talking to Israel. Então ele estava falando com Israel. And when he turned to the church, E quando ele se volta para a igreja, then he read from Revelation 21 verse 3. então ele lê em Apocalipse 21, versículo 3, e ele diz: And I heard a loud voice from the throne saying, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Sanovan. now the dwelling of God is with men. eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão seu povo. Himself will be their E God. Deus mesmo será o seu Deus. E eles lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Yesterday I was singing alone where I'm staying now. Ontem eu estava cantando sozinho no meu hotel onde eu estou. E eu estava cantando um cântico que diz: No more sad nights, e nunca mais haverá tristeza, no more pain, nunca mais haverá dor, and no more weeping. nunca mais haverá There lágrimas, will be no more crying. nunca mais haverá choro. Por quê? Because the Lamb Porque o Cordeiro died for the church. que morreu pela igreja Reason, ressuscitou, he is the great I am. Ja hän e ele é o grande eu sou. He's saying Ele está dizendo he will wipe away their tears. que ele vai enxugar as nossas lágrimas. He said Ele diz that behold, now the tabernacle of God is man. Is man. että katso, eis que agora o tabernáculo de Deus é o homem. É o homem. Sim. The dwelling of God has become man. Jumala Agora a habitação de Deus tornou-se o homem. And so ja niin E então, he's saying, hän sanoi, ele está I dizendo: have watched the church in Europe. olen eu katsonut tenho observado a igreja na Europa. In Finland. olen katsonut Eu tenho observado a igreja na I Finlândia. have seen the fall, the fall. E eu tenho visto a queda. Pastor can stand up and tell the sheep how to dress for the Lord. pastori Nenhum pastor pode se levantar e dizer para as ovelhas como se vestir para o Senhor. This is not holy. This is holy. This is unborn again. This is salvation. This is
Nenhum pastor é forte o suficiente para dizer, não vista isso, vista aquilo. Isso não é santo, isso é santo. Isso é nascer de novo, isso é salvação, isso é o mundo, isso é o céu. Nenhum pastor pode dizer estas coisas. We live in a dispensation of political correctness. Nós estamos vivendo numa dispensação do politicamente correto. And he's saying, E ele está dizendo, the abortions I saw, os abortos na igreja, eu vi. Vallalla. I saw them. Näin Eu niin. vi os The abortos. homosexuality in the church, I saw with my eyes, the O Lord. homossexualismo dentro da igreja, eu vi com os meus olhos, o Senhor está The dizendo. false apostles, I saw them in the house, they were taking and taking. Näin myös Os falsos apóstolos, eu os vi dentro da casa e eles estavam pegando e pegando. False prophets, I heard their false prophecies. Os falsos profetas, eu ouvi as suas falsas profecias. Modernism, I saw. O pós-modernismo, eu vi. The world. Näin Aonde a igreja veste a moda do mundo, maailman versio, em nudez e imoralidade. maastomuus. But he's saying Mas ele está dizendo that fall que esta queda, in the house did not take me by surprise. esta queda na casa não me pegou de surpresa. Por He quê? says, I am the Lord. Porque ele diz, eu sou o Senhor. They happen. Eu sei das coisas antes que elas aconteçam. I knew it would happen. Esta queda eu sabia que iria acontecer. He's speaking. E se você ouvir a maneira como ele está falando, ele está dizendo, naquele dia, The messianic dispensation, significando, quando a dispensação messiânica estiver próxima, naquele tempo, depois daquele dia, isto é, naquele dia, naquela dispensação, naquela hora, naquela estação. he's saying, Hän sanoi, Ele está dizendo, em outras palavras, there was a fall and darkness entered the church in Europe. että kun que quando havia uma queda e as trevas entraram na igreja da Europa, o Senhor não foi pego de surpresa. Was not taken by surprise. O Senhor não foi pego de surpresa. The Lord says, Herra O sanoi, Senhor diz, I knew the fall would take place. minä tiesin, eu sabia que a queda iria I acontecer, had prepared myself. mas eu havia me preparado. Prepared and put apart, set apart. olen E eu me preparei e separei Particular season. tietyn aikakauden, uma estação determinada, Come back. jolloin quando eu iria voltar. In that day, I will return. I will come back. É por isso que ele diz que naquele dia eu voltarei Rebuild the fallen tent. e reconstruirei a tenda caída. tulen majan. Because if you ask somebody in Finland here, Koska jos Porque se você perguntar para alguém na Finlândia aqui, she's abandoned. a sua casa está abandonada, It is neglected. se on lain, está destruída, se on tuhottu, está em ruínas. You repair it. milloin Quando você vai restaurá-la? Eles vão te dizer, Don't worry. não se preocupe, I have prepared that this summer. mä, eu já preparei para este verão. This summer I have prepared. minä olen Este verão eu já preparei para restaurar a minha casa. I am bringing this to you to give you the example of what the Lord said. Eu estou trazendo isso para vocês, I have para dar-lhes exatamente o que o Senhor disse. sold the fallen tent. Ele disse que haverá um tempo que eu separei, quando eu voltarei e restaurarei a tenda caída. I know it is fallen. I know. tiedän, että Eu sei que está caída, eu sei. Até mesmo vocês aqui na Finlândia. Quando você vai restaurar a sua casa? I have prepared summer. I will take time off my work. Não. Eu já preparei o verão, eu vou tirar uma folga no trabalho. E eu já preparei recursos, Musicians, alguns técnicos, alguns encanadores, telhadistas, alvenaria, madeira. at that time in Finland, when you Então você vê have prepared resources. sinä que aikana, quando o tempo chegar, você já preparou os recursos. So it is with the Lord. näin se on É a mesma coisa com o Senhor. God also prepared a certain time to come and restore the O Senhor também preparou um tempo determinado para vir e restaurar a casa. Ei,
aleluia. E ele disse, At that time, Että sinä naquele tempo, when the hour of restoration arrives, quando a hora da restauração chega, that season of restoration arrives, quando aquela estação da restauração chegar, year of restoration arrives, quando aquele ano da restauração chegar, period of restoration, aquele período da restauração, aquele tempo para a restauração, ele you will diz, just know. você simplesmente saberá, você saberá, porque Certain assets, você verá certos ativos, assets will be certos ativos estarão na área. Ah, hallelujah, aleluia, hallelujah. aleluia. Oh yes, Oh sim, you will just know. ele disse, você simplesmente saberá, koska te porque você verá alguns ativos sendo montados na área. alueelle. Hallelujah. Halleluja. Aleluia! They say, and the tumor disappear. Eles disseram, e os tumores vão desaparecer, e os aleijados se levantam e andam. Aleluia! That's why Halleluja. I have come. Siksi É olet por tullut. isso que eu vim. Hän sanoi, Ele está dizendo. Why I asked, why has he sent me now? että miksi on Eu lähettänyt nyt? perguntei, por que ele está me enviando agora? Ele falou comigo. Give you authority. Ele disse, vá, eu te dou autoridade, vai haver cura massiva, vá agora. Paljon tapahtuu parantumisia. Mene nyt, juokse. He says, Hän sanoi, Ele diz, when the hour for restoration arrives, kun en ole quando a asumisen hora para a restauração chegar, ninguém precisa te dizer. certain assets have been assembled near. Você verá näet alguns ativos sendo montados perto do lugar da construção. Hallelujah. Halleluja. Aleluia! The construction site. O local da construção. And he says, Ja hän sanoi, E ele even diz, if Finland is modern country, vaikka Suomi mesmo que a Finlândia seja um país moderno, ele diz o I seguinte, will restore it as in the days of ancient. eu vou restaurá-la como nos dias antigos. Eu não me importo com o modernismo. en välitä modernisuudesta. I don't care about modernism. Eu não me importo com o modernismo. Modern is Nokia. Quão moderno é a Finlândia? Quanto moderno é a Nokia? According to the Calvary cross. Eu vou restaurá-la de acordo com a cruz do Calvário. Hey! Hey! Mukaisesti. Hey! Hey! Eu disse para vocês, Hän sanoi, ei. I will não, have no consideration. eu não vou ter nenhuma consideração pelo modernismo. How many satellites Finland has sent in the De space? quantos satélites a Finlândia enviou ao espaço para apoiar o Nokia? Että se pitää yllä Nokiaa. The top professors. Eu não vou me importar com os professores de medicina e as top universidades. Ele está dizendo When an architect comes, que quando um Että kun arquiteto tulee arkkitehti, when chega, an engineer, a construction engineer comes, quando um engenheiro civil chega, quando ele vem, e você diz para ele, você está vendo esta ponte? important for Finland. Esta ponte é muito importante para a Finlândia. E nós temos procurado One land of Finland, koko em Suomen toda a nação da Finlândia distinguished architect ja por um arquiteto diferenciado who has come from a distinguished school of architecture. joka on que tullut veio de uma escola de arquitetura diferenciada. In his portfolio, he has done some distinguished architectural projects. joka on tehnyt E que o seu portfólio contém projetos de arquitetura distinguidos. Distinguished architect. erinomainen arkkitehti, Um arquiteto diferenciado, Distinguished school of architecture. joka on que veio de uma escola de arquitetura diferenciada. He has done in this country. They are E quando você vê distinguished projects. ja kun katsot os sitä- projetos que ele fez nesta terra, nesta nação, você vê que são projetos diferenciados. Deixe-me dizer, Senhor, Finland, can you restore it? It is broken. Herra, tämä esta ponte é importante para a Finlândia. Será que você poderia restaurá-la? Está quebrada. Tiedätkö mitä tämä arkkitehti Sabe o que o arquiteto vai te dizer? Posso te dizer? Ask you a question.
Ele vai te fazer uma pergunta. Ele vai te perguntar: Restore it. você quer que eu a restaure? Restore it to what? Mas restaurá-la ao quê? De volta ao quê? Em outras palavras, The original drawing of this bridge. Että missä on onde está o projeto original desta ponte? He says hän sanoo, Ele diz he comes to restore the church. hän que tulee, ele vem para restaurar a igreja. But first of all, mutta Mas antes de tudo, he has to go back to the original ancient drawing of the church. hänen täytyy ele mennä tem se que voltar alkuperäisiin ao plano original antigo da igreja. Restore to what? To what? Ele diz restaurar ao quê? De volta ao quê? He's saying, Hän sanoo, Ele está I dizendo: need the original drawing to Liki. I need the original drawing. eu preciso do plano, do projeto original, para eu saber ao que eu vou restaurar, de volta ao quê. And if you look at, but that's why he said, I'll restore it to the days of ancient. The way É por isso que ele diz: eu vou restaurar aos dias antigos, de volta ao original. koska siellä se näyttää modern thing. alkuperäiseltä. Eu não quero restaurá-la de uma forma moderna, Modernisuuden mukaan, com jossa plástico. on muovia It's light. ja se on Just liian something, I don't want to restore it to that. com alguma coisa mais light. Não, não quero restaurar assim. I want to restore it to the original blueprint. Eu quero restaurá-la ao plano original. What is the original blueprint of the church then? mikä E on qual que é o plano, o projeto original da igreja, então? To where takaisin God walked with man in the Garden of Eden. kun De volta ao lugar onde Deus andava com o homem no jardim do Éden. Man had not fallen, not yet fallen. silloin kun ihminen vielä Aquele lugar onde o homem ainda não tinha caído. Walked with man. missä Jumala vaelsi, Onde Deus andava com o homem. Ancient. mutta se on Mas isso é antigo. Restore before sin, before the fall. Ele diz para restaurar antes da queda, a posição antes do pecado. Architect will tell you. ja tämä Então este arquiteto vai te dizer: What you want me to do? jos tuo on se mitä se é isto que tu queres que eu faça, asettaa restaurar tämä esta ponte de volta ao que ela era em 1918, sitten on então tiettyjä há alguns equipamentos que eu preciso. I will not need the light solar powered tractors. No. en Não, tarvitse eu não vou precisar destes tratores movidos a energia solar modernos. Driven by solar power. en tarvitse Não, eu não quero equipamento moderno que funciona com energia solar. Ancient design. Eu quero os equipamentos Then antigos. I need heavy duty machines that can Então eu preciso de maquinário pesado que pode mover rochas, pystyy siirtämään da kallioita forma niin como kuin era se feita em tehtiin 1918. If I am going to restore the church jos E aion se eu asettaa vou restaurar a igreja, diz o Senhor, to the original church, a alkuperäisesti igreja original, não a igreja moderna, não. some ancient equipment, silloin ei tarvitse Ele muita diz, então eu preciso dirty rugged cross. alguns equipamentos antigos, a velha, rude e suja cruz. Aleluia! I brought this gospel. moderniin Para tuon um tämän país moderno eu trouxe este evangelho, muinainen o risti. evangelho antigo da cruz. E ele How do you diz, know the season for restoration is here? The open como heavens. você sabe que a estação para a restauração chegou? Ele diz, os céus abertos. E você não sabe o que significa isto? This is that heavens are open. Tämä E o merkitys on se, significado että disso é, os céus estão abertos. Finland. Suomi. Finlândia, I'll restore it. Asetan sen eu vou restaurá-lo, niin kuin como muinaisena nos dias antigos. Days when the church was faithful to Jesus. päivänä, Nos dias quando a igreja era fiel a Jesus. They preached Jesus se crucified. saarnasivat Jeesusta Eles ristin alla. pregavam Jesus crucificado. They preached Christ Jesus resurrected. He saarnasivat Eles myös pregavam Jeesusta Cristo Jesus ressuscitado. They called sin, sin. He kutsuivat Eles chamavam pecado de pecado. They called the holiness of God holiness.
Eles chamavam a santidade de Deus santidade. The Bible promised A Bíblia prometeu that a dispensation would come. que uma dispensação viria. The dispensation of open heaven. A dispensação dos céus abertos. Ele está dizendo Hän sanoo, That the church in Finland que a igreja na Finlândia needs to return to repentance meidän tulee precisa retornar ao arrependimento and reject sin, e rejeitar o pecado, that the Lord may now have his way. He may come in para que o Senhor agora tenha um caminho e possa vir. and use the church in Finland E usar a igreja na Finlândia to spread revival to Europe. para espalhar o avivamento pela Europa. Revival is too beautiful. Este avivamento é lindo demais. We baptize and baptize. We have to divide baptism to many regions. We cannot. Nós batizamos e batizamos, temos que dividir os batismos por regiões. Don't miss this revival. Não perca este avivamento, Because he says, porque ele diz: I'll build it back eu vou construir de volta, as in the days of ancient, como nos dias antigos, when salvation quando a salvação was truly salvation. era realmente salvação. When the Christians, Quando os cristãos, they feared God. eles temiam a Deus. When the Christians Quando os cristãos did not like anything modernism. não gostavam de nada que era modernismo. When the Christians Quando os cristãos were hungry and hungrier for Jesus. olivat nälkäisiä. eram cada vez mais famintos por Jesus. That same revival I'm talking about É deste avivamento que eu estou falando. broken out in Namibia. Este avivamento rompeu na Namíbia. The nations are now being visited by Jehovah. As nações estão agora sendo visitadas por Jeová. And that move of God, that train of God has arrived in Finland. E este mover de Deus, este trem de Deus chegou agora à Finlândia. And the Lord is calling out, Juna E o Senhor está chamando. Finland, Finlândia, come on board. entre, venha a bordo. Venha a bordo. Venha para o trem. The train is about to leave the station. O trem está prestes a deixar a estação. Will Finland come on board? A Finlândia virá a bordo kyytiin. Because he told Jerusalem, porque ele disse para Jerusalém: oh Jerusalem, Jerusalem, Voi Ah, Jerusalém, Jerusalém, on my prophets. sinä tu kivitit que apedrejas os meus profetas. Mas não importa, não importa. I wish you had known Eu desejaria que você soubesse ever wanted to do että kaikki que mitä tudo que eu sempre quis fazer was to gather you era reunir você peittää sinut suojaan. as a hen como a galinha gather her chicks under her wing. Kanaemo. recolhe os pintinhos debaixo das suas asas. E se algum perigo vem, ela faz: eu defenderia você, eu defenderia você. Hän sanoi, että Ele disse: eu gostaria que você soubesse que tudo que eu sempre quis fazer Was to protect you. era te proteger. But now, because you have not recognized the hour of your visitation, Mas agora, porque você não reconheceu a hora da tua visitação, ei haittaa. não importa. will leave now. Eu vou embora agora. And now you will never see me again. E agora você não me verá mais. Até que um dia Rise up and say, você se levanta e diz: blessed is he. Että siunattu on bendito é o que vem em nome do Senhor. Beloved people, Povo amado, the nations are preparing as nações estão se preparando for the coming of the Messiah. para a vinda do Messias. Oh, how I cry for this beautiful nation.
Oh, quanto que eu choro por esta linda nação. that this nation may make it. Que esta nação consiga entrar. And I remember E eu me lembro when the Lord Jehovah, quando o Senhor Jeová, one day, um dia, he wanted to break my heart. Ele queria quebrar o meu coração. Then he showed me Então Ele me mostrou how Christ Jesus the Lord como que Cristo Jesus, o Senhor, was crucified. foi crucificado. Hän oli ristiinnaulittuna. And when he showed me that, E quando Ele me mostrou isso, really destroyed my heart. Ele realmente destruiu o meu coração. And I was running around, E eu fiquei correndo de um lado para o outro, crying and weeping and mourning. Itkien chorando, clamando e gemendo por 3 meses. And I said, E eu disse, Senhor, don't even understand. eu nem mesmo entendo. Why did you go through this? Miksi Por que o Senhor passou por tudo isso? Because Porque it was from this side, this side, this side. se oli era deste lado aqui, When he came quando Ele veio kun se tuli to my house, até a minha casa. and this is the door, ja tämä on E aqui é a porta. put that hand like E Ele colocou a mão assim para dentro seinä. do quarto. I knew it was left because it was facing the wall. Eu sabia que era a mão esquerda porque estava de frente para a parede. I saw the nail pierce. The glory covered the whole place. A glória cobria todo aquele lugar. But I also saw the nail pierce. Mas eu também vi o buraco dos pregos. And when I saw that nail pierce, of course I saw many things. I saw the garment. Eu vi muitas coisas. Eu vi as vestes dele. Deixe-me compartilhar com vocês. Vocês sabem esta parte? A orla da manga. This part was like this. Esta parte era assim. Formava como um triângulo, um V. And it's as if it's embroidered. É como se houvesse um bordado aqui. And it's like embroidered, Se oli Como um bordado nesta parte. E nesta parte havia se loi brilhantes. shiny like diamond, gold. Brilhantes. Era um ouro que brilhava como se diamante. kimalteli. And then here, Então aqui, at first when I looked at it, primeiro quando eu olhei, this part, esta parte, que você chama de orla da manga, Vaatteen liepeäksi. the hem of his garment, a orla da sua veste. I thought it was a dust of gold. Eu pensei que era um pó de ouro. From where I looked, I thought it was dust. De onde eu estava olhando, eu pensei que fosse um pó de ouro. Only later when I looked very carefully, Somente mais tarde, quando eu olhei cuidadosamente, strings of gold with small era hanging balls. cordõezinhos muito finos de ouro com bolinhas minúsculas de ouro. Palloja siinä kärjessä. E quando ele movia, aquelas cordinhas com as bolinhas se moviam. Parecia pó de ouro. But one thing knocked my heart out. Mas uma coisa derrubou meu coração. Looked at the nail pierce of that left hand. Quando eu olhei o buraco dos cravos naquela mão esquerda. He really came to take me out. Este foi realmente o dia Me to send me to you. Todella que ele veio para me tirar fora e para me enviar para vocês. That nail pierce. Quando eu olhei aquele buraco dos cravos, Why I saw like the wound was still fresh. eu não sei porquê, mas eu vi como se aquela ferida ainda estivesse fresca. se shokerasi. Me chocou demais. Let me repeat this. Deixe-me repetir isso. I don't know why. Eu não sei porquê. I looked at that wound. Quando eu olhei naquela ferida, It looked like that wound was still fresh. parecia que aquela ferida ainda estava fresca. Que ela nunca fechou, nunca sarou. Ah! Isto quebrou meu coração. Porque eu comecei a perguntar: poderia ser verdade We may never know the price the Messiah paid.
que nós jamais poderíamos saber o preço que o Messias pagou for the deliverance of the church? pela libertação da igreja. Could it be true that he is still carrying some price? He's still paying a price? Poderia ser verdade que ele ainda está pagando o preço, está carregando isto? Because Por quê? the wounds we can see, As feridas nós podemos ver. the damage we can see, Se vahinko, mitä voimme nähdä. Toda a destruição dele nós podemos ver. Os maus tratos nós podemos ver. where is the church for which he did such a price? Mas onde está a igreja pela qual ele pagou um preço tão alto? Onde está a igreja? When he looks at Finland, Quando ele olha para a Finlândia, eles querem beber, eles querem ir à discoteca, eles querem ser seculares, eles querem ser liberais, querem ser modernos. going for vacation, Ne sanoo, ei me Não, eu vou sair de férias. going for vacation. Os pastores saem de férias. Kenya Keniassa. No Quênia, eles não saem de férias, is too much. porque o trabalho é muito. Jopa minä. Nem até mesmo eu. Open the whole night, the whole day. O meu celular tem que ficar ligado o dia inteiro e a noite inteira, porque na verdade os pedidos mais sérios vêm à noite. The church go to vacation. Miten se Como é que a igreja pode sair de férias? And I wept ja minä itse, E eu chorei. E eu clamei, because I did not understand. koska porque eu não entendi. Why is the wound still fresh? miksi? Por que que a ferida ainda está fresca? Nouskaa ylös. Levanta esse povo amado. So I began to cry. Niinpä aloin, Então eu comecei a chorar, I did not understand. koska en ymmärrä. porque eu não entendi. Miksi? Por quê? Is the wound still fresh? Miksi Por quê? on yhä Por que que a ferida ainda está fresca? Ainda não sarou? Repeat this prayer. Say, Blessed Jesus, Repita esta oração. Sano, Bendito Jesus. siunattu Jeesus. Lord, I have heard about righteousness. Senhor, eu ouvi sobre a justiça. Herra, olen kuullut vanhurskaudesta. Herra, olen kuullut vanhurskaudesta. And I repent E eu me arrependo Ja teen parannuksen. Ja teen parannuksen. of all the sins I have done. de todos os pecados que eu tenho praticado. Kaikista tekemistäni synneistä. Kaikista tekemistäni synneistä. And I choose righteousness. E eu escolho a justiça. Ja valitsen vanhurskauden. Ja valitsen vanhurskauden. Into my life. Na minha vida. Elämääni. I receive you, my Father, Eu te recebo, meu Pai, Otan sinut vastaan, isäni. Otan sinut vastaan, isäni. my everlasting Father, meu Pai eterno, Iankaikkinen isäni. Iankaikkinen isäni. as my Lord como meu Senhor Herranani. Herranani. and my Savior. e meu Ja Salvador. pelastajanani. Ja pelastajanani. And ask you, my Father, E eu te peço, meu Pai, Ja pyydän sinulta, isäni. Ja pyydän sinulta, isäni. show me the way to eternity. mostra-me o caminho para a Näytä eternidade. minulle tie iankaikkisuuteen. Näytä minulle tie iankaikkisuuteen. And bless me with holiness. E abençoa-me com a santidade. Pyhyydellä. Ja siunaa minua pyhyydellä. Anoint me with the Holy Spirit. Unja-me com o Espírito Santo, Voitele minut pyhällä hengellä. Voitele minut pyhällä hengellä. That I may be a new creation. para que eu possa ser uma nova Niin, että voi olla criação, uusi luomus. uma Niin, että voi olla nova uusi criatura. luomus. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jeesuksen Jesus. väkevässä nimessä. Jeesuksen väkevässä nimessä. Amen. Amen. Amém. Prepare o caminho. O Messias está vindo.